Galera, o título não é bait. Passada toda a euforia com relação ao filme do Michael, eu venho aqui dar meus 2 centavos e dizer que a crítica não tá errada no que eles estavam falando. Vendo pelo lado técnico, o filme estreou com essa porcentagem no Rotten. Uma porcentagem pífia, podre, vergonhosa para um filme tão aguardado. Um filme que se esperava muito, um filme que se esperava ser um dos melhores do ano. E não é exagero, gente, é um filme do Michael, o maior artista que já pisou nessa terra. Era de se esperar daí pra cima. Mas eles entregaram um filme que, apesar de grandioso visualmente, carece de identidade própria, força narrativa e, principalmente, personalidade cinematográfica. Tudo de acordo, claro, com a crítica. O que é estranho, né? Convenhamos, quando a gente fala sobre Michael Jackson, o que não falta é material. No entanto, ainda que eu concorde lá no fundo com algumas coisas dessa crítica, principalmente depois de reassistir Bohemian Rhapsody, e vocês vão entender o porquê ao longo aqui desse vídeo, eu confesso que ainda assim eu amei esse filme do começo ao fim. Mas hoje eu vou deixar o meu coração um pouco de lado para analisar o porquê da crítica especializada ter massacrado esse filme do Michael. Contudo, todavia, entretanto, também vou dar a minha opinião sincera como fã, sem deixar que essa visão mais técnica apague completamente a experiência emocional que o filme proporciona. Então fica comigo para entender a opinião conflitante de uma fã emocionada versus uma estudante da área. Então, vamos embora pro vídeo. Como eu disse, a crítica especializada macetou com força esse filme do Michael. E para mim, isso aconteceu por uma razão muito específica. O filme é praticamente irmão de Bohemian Rhapsody. E quando eu digo isso, não é força de expressão. A estrutura narrativa é muito parecida, a abordagem histórica é muito parecida, os enquadramentos, os movimentos de câmera, o modo como os bastidores são filmados, tudo remete diretamente ao filme do Queen. Até mesmo a abertura dos filmes segue uma lógica semelhante. Bohemian começa mostrando o maior momento da carreira da banda, que é o Live Aid, aquele show histórico transmitido para milhões de pessoas. E o filme usa isso como um flash forward antes de retornar ao passado. E adivinhem só, o filme do Michael faz exatamente a mesma coisa. Ele abre com esse flash forward do final do filme antes de regressar à infância do Michael. E ao chegar à infância, eles usam letreiros para contextualizar tempo e ambientação, da mesma forma que o filme do Fred faz ao regressar ao momento em que ele conhece a banda pela primeira vez. E eu não tô exagerando quando eu digo que é parecido. A câmera focando nos pés, os corredores dos bastidores, a euforia do público, o artista caminhando até o palco, é muito, muito parecido, gente. Quem assistiu aos 2 filmes sabe exatamente do que eu tô falando. E isso nem chega a ser surpreendente, já que os produtores de Bohemian também são os produtores de Michael. Só que isso acaba deixando um gosto um pouco amargo, principalmente porque Bohemian Rhapsody foi bem recebido pela crítica. Então por que Michael não foi? Para mim, a resposta está justamente nessa sensação de mais do mesmo. E isso me fez refletir. Será que se Bohemian não existisse, o filme do Michael seria bem recebido? Porque convenhamos, o filme do Queen também não aprofunda a vida do Fred da maneira que muita gente esperava. Ele também suaviza muitos conflitos, também transforma momentos mais complexos em uma experiência mais acessível e comercial. E mesmo assim, performou muito bem. Então usar isso como munição exclusivamente contra o filme do Michael me pareceu um pouco contraditório. Gente, Bohemian Rhapsody foi indicado ao Oscar. O Rami Malek venceu o Oscar de melhor ator. Então é impossível não estranhar quando um filme foi premiado justamente com escolhas narrativas que fez o outro ser massacrado. Agora, uma coisa que eu preciso pontuar aqui. O Jafar Jackson tá extremamente absurdo nesse filme. E eu digo isso sem medo nenhum. O nível de semelhança dele com o Michael chega a ser assustador. Os trejeitos, o olhar, os movimentos no palco, tem momentos que parece que realmente o Michael tá ali. E é justamente por isso
que eu sinto que esse filme merecia bem mais. Porque o elenco tá muito bem, o filme é bonito, a fotografia funciona, a montagem é absurda. O problema nunca foi falta de potencial. O problema foi na falta de coragem para mergulhar mais fundo em certas feridas, principalmente quando falamos da relação do Michael com o pai. É de conhecimento público que o pai do Michael foi uma figura extremamente controladora e agressiva. O próprio Michael falou isso em diversas entrevistas ao longo da vida. Então o filme optar por suavizar essa relação acaba tirando parte do peso emocional que a história poderia trazer. E isso fica muito evidente, por exemplo, na maneira como o longa aborda as cirurgias que o Michael fez. Ao invés de explorar a complexidade da relação dele com a própria imagem, o filme simplifica uma questão muito mais profunda emocionalmente. E esse é justamente o ponto que incomoda muita gente. Para quem não acompanhou a trajetória do Michael mais de perto, essa cinebiografia acaba apresentando muito mais o tamanho da marca Michael Jackson do que o ser humano por trás dela. E claro, tem quem diga que a proposta do filme nunca foi ser um documentário investigativo, que a intenção era celebrar a vida e a obra de um gênio. E eu concordo, mas até certo ponto, porque existe uma linha muito tênue entre homenagear alguém e evitar qualquer complexidade que torna essa pessoa mais humana. E talvez seja aí que boa parte da crítica tenha se frustrado. Mas a partir daqui, eu quero cruzar esses dois pontos de vista. O da crítica especializada e o da fã que saiu do cinema emocionada. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e comentar o que você achou desse filme do Michael. Como que você se sentiu ao assistir esse filme do Michael? Quero muito saber. Agora, sem mais delongas, vamos massacrar o massacre que fizeram com o filme do Michael. Vambora. A crítica alegou que o filme do Michael não foi corajoso, que se preocupou mais em construir uma celebração musical do que uma cinebiografia dramática e profunda. Teve gente chamando o filme de piegas, exagerado, superficial, mas sinceramente muitas dessas críticas parecem desconectadas com a experiência que o público teve, porque os fãs amaram e no fim das contas isso também importa. Eu particularmente fui ver esse filme 2 vezes e poderia ir mais 3, 4, 5 vezes e continuaria me arrepiando toda vez que o Michael Fetus canta Who's Loving You. Esse filme não foi pensando exclusivamente na crítica especializada. Ele foi feito para os fãs. E eu digo com tranquilidade, a gente sentiu cada segundo desse filme. Não à toa, essa foi a nossa recepção. Nada menos do que o Michael mereceria, porque, acima de qualquer coisa, esse filme funciona como uma celebração da existência de uma lenda, da genialidade de um artista único. E isso ele entrega muito bem. Há quem diga que a direção foi pouco inventiva, e até certo ponto eu concordo com isso, mas eu sinceramente acho a montagem do filme muito boa. Ela consegue casar muito bem com vários momentos importantes da narrativa. As transições funcionam muito bem, especialmente em Don't Stop Till You Get Enough. Toda aquela mistura entre estúdio, videoclipe e ascensão artística do Michael ficou sensacional. A montagem dá emoção, ritmo e energia para a sequência. E tem outra transição que eu gosto muito nesse filme. A transição para o Michael adulto. Ele tá fazendo um show em um parque de diversões, o que por si só já funciona como contraste, uma vez que ele, enquanto criança, deveria estar se divertindo, não trabalhando naquele lugar. E então a câmera sobe até encontrar o Michael adulto, observando o horizonte através de uma janela. Então assim, esse filme tem sim momentos bons, tecnicamente falando. Tem uma fotografia competente, tem cenas visualmente fortes, mas é aquela coisa, né? O Michael sempre foi do povo, nunca foi da mídia. Então essa discrepância na recepção não chega a me surpreender tanto. E talvez seja exatamente por isso que eu não consigo odiar esse filme, porque ele é retrato de uma nostalgia muito gostosa. É impossível você não se emocionar com o Jafar Jackson em cena, porque a sensação que ele transmite é que o Michael está ali. E sim, o filme se apoia muito nisso. O Michael por si só já é um fenômeno cultural gigantesco. Mas, cara, o filme foi aprovado pela família, o que vocês esperavam. Sem contar que os documentários continuam existindo para quem quer se aprofundar mais
na vida dele, né? E daí que o filme suavizou muito dos acontecimentos ásperos. No fim das contas, a gente sai do cinema ainda cantando, sai sorrindo, sai sentindo alegria, sentindo energia boa, sentindo nostalgia, mas, pelo menos pra mim, sai sentindo um pouco de angústia também. Esse homem foi muito negligenciado pela família, negligenciado pela própria equipe, negligenciado pela mídia, pela indústria, né? Vamos dar só esse minuto de paz pra ele e parar de querer infernizar a vida de quem nem tá mais aqui, porque a gente não pode simplesmente celebrar a obra de um gênio que a gente não soube cuidar, porque a gente ainda insiste em dar mais palco para as polêmicas, que muitas vezes, diga-se de passagem, foram mentirosas, acima da contribuição que esse homem teve para a música e para o entretenimento. É sobre isso, Michael foi isso. E chega uma hora que parece que as pessoas preferem discutir sobre controvérsias do que reconhecer o tamanho absurdo do artista que ele foi. Ele não mereceu isso em vida e, honestamente, ele não merece isso agora. E por essas e outras que eu não consigo dar ouvidos para a crítica, pelo menos não nesse caso. Mas essa é a minha opinião. Você concorda ou discorda de mim? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E para quem quer aprofundar mais sobre a vida do Michael, quer investigar mais sobre a trajetória dele, né? Que também inclui as polêmicas que o filme não traz, eu recomendo o vídeo que o Castanhari fez. Ele é muito bom, ele é muito completo e ele consegue destrinchar coisas que o filme só deixa ali no subtexto e na superfície, que flerta, né, com esses assuntos. Então, quem quiser aprofundar mais, assistam o vídeo do Castanhari, vale muito a pena, tá bom, gente? Até a próxima. Fui.